Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Lab Agrotech na quarentena. Este evento, então, está sendo realizado durante todo esse período que estamos aí, 18 meses, né, em atividades remotas, e com o intuito, né, de trazer informações, realidades práticas aos nossos alunos, aos nossos colegas da engenharia agrícola. E então, se você ficar mais interessado em saber um pouco mais, né, dos outros temas ditos aqui durante esse semestre, né, nós fizemos todas as quartas-feiras às 19 horas. Procure aí mais informações sobre outros participantes e também, se você quiser saber um pouco mais, né, do nosso laboratório, da nossa universidade, Lab Agrotech, nas redes sociais, Instagram, YouTube, e no site, né, da UFPEL, wp.ufpel.edu.br/Lab Agrotech. Bom, também não podemos deixar aqui de informar, né, que os nossos projetos, né, e os nossos laboratórios estão ligados a 2 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, que tem mais de 40 anos, né, ministrando nesta área, e no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Centro de Engenharias, todos da Universidade Federal de Pelotas. Então, também, se vocês gostarem de saber um pouco mais sobre esses programas, nos procure ou indicamos aí os sites desses 2 programas de pós-graduação. Outros que não podemos negar, né, de informar, que tem nos apoiado, tem nos sugerido, é a Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas, a ABAG. Então, se você é engenheiro agrícola, né, que quer saber da sua associação, que promove e protege os profissionais engenheiros agrícolas no mercado, procure, então, a ABAG, abag.org.br. No Instagram, a ABAG Nacional, que está nos apoiando, mas também se você está no Rio Grande do Sul, ou em Goiás, ou no Mato Grosso, né, procure, então, essas 3 localidades têm associações regionais, né. No Rio Grande do Sul, então, o nosso atual presidente é o Andrino Botelho, né, então, entre em contato com os nossos colegas e agradecemos aí todo o apoio. Mas, no entanto, né, aqui, esse dia de hoje, vamos falar, então, sobre secadores de sementes, né, de uma empresa que tem muito know-how no mercado, a TMSA, e para isso, então, a gente vai chamar o colega Edmundo Neves Júnior. Boa noite, Edmundo, tudo jóia? Oi, Gisele, boa Agradeço... noite. Boa noite, agradeço primeiramente, né, o aceite de nos proporcionar esse bate-papo sobre o material da TMSA, né, que é uma empresa com materiais muito interessantes aí no mercado, nos tirar essas dúvidas, mas não posso deixar de negar, né, que Edmundo é um colega de profissão, né, um dos primeiros precursores, né? E até vou pegar essa deixa antes de te dar a palavra, Edmundo, que o próximo Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola será em Pelotas o ano que vem, né, na semana do Dia de Engenheiro Agrícola, para comemorar os 50 anos dessa profissão que se iniciou em 1972, em 27 de outubro de 1972, iniciando a turma em 1973, né? E iremos, então, comemorar os 50 anos aqui em Pelotas, né? Organizados aí pela SBEA, a ABAG, a própria UFPEL, e esperamos contar aí com a TMSA participando aqui, né, do congresso, seria aí muito interessante. Mas, por favor, Edmundo, se apresente, conta um pouco de ti, um pouco da TMSA, por favor, antes da gente iniciar aí a formalização do tema aí da noite. Legal, legal. Então, obrigado, Gisele, obrigado a todos, né?
Em verdade, eu fui tão corajoso quanto vocês, engenheiros agrícolas, que devem estar todos aí, não sei se todos são engenheiros agrícolas, mas deve ter pessoal da agronomia também. Mas quando tu falas que a primeira turma começou em 1973, o Edmundo entrou em 75, né? Saindo da universidade em 1980, e uma carreira, vamos dizer assim, profissional não muito extensa. Meus primeiros 7, 8 anos de atividade profissional foram numa empresa que existia, não sei se ainda existe em Pelotas, chamada Máquinas Vitória, né? Tinha uma linha completa aí de armazenagem, processamento, tinha uma linha de secadores especiais para arroz. Ainda existe, mas é muito menor do que na época. Muito menor, né? Que foi. Uhum. Para que você saiba, então, foi uma empresa de grande porte, tivemos lá, na época, 300, 400 funcionários, espalhamos secador pela América Latina inteira, né? Mas especificamente na área de arroz. Então, depois de 8 anos na Máquinas Vitória, eu me transferi para a TMSA, Porto Alegre, na época chamava-se Tecnomoageira, e 3 de outubro de 88. Então, vamos fazer agora 34 anos que eu estou nessa empresa. Essa empresa, eu vou mostrar agora rapidamente outros slides, ela tem colegas nossos, né? Ela tem mais 2 engenheiros agrícolas, né? Formados por Pelotas, talvez vocês os conheçam, a Catiane Knop Kersten. Catiane foi da minha turma, da mesma minha turma. Uhum. E o outro colega, Rafael Luque. Né? O Rafael duas turmas, acho, acima da minha. Então, e aí, gente, então eu fui um pouquinho eu só fui predecessor, né? Eu fui um pouco mais corajoso e entramos lá na época, mas, claro, alguns problemas iniciais ali na formação, em função da agronomia, tá? Mas um grande grupo de professores e mestres dignos de nota, e não sei se estão aí ou não, mas o motivo pelo qual eu acabei interessado nessa área, né? Eu diria assim, que os professores mais qualificados que eu tive dentro da universidade foram aqueles ligados a essa área, né? Já na época, 80 e pouquinhos, era muito forte a área de sementes, né? E também a minha formação, e aí hoje existem colegas aí, Francisco Amaral Vilela, Daniel Guimarães, não vou dizer, aí outros professores, Silmar Teixeira Pesque, Moacir Cardoso Elias, Leopoldo Baldé. Então, tem um sem número de professores aí que me granjaram a minha atenção, e foi através deles que eu acabei enveredando para essa área aí de pós-colheita, vamos chamar assim. Ok, Gisele? Legal. Não, agora... Vamos apresentar o Rodrigo aqui, ó, já que o Rodrigo apareceu aqui, ó, Rodrigo Pereira, também da TMSA, está aqui no suporte, aí no apoio. Rodrigo, muito obrigada também por nos ajudar aí, o Rodrigo está nos ajudando nos bastidores. Rodrigo, quer falar um pouquinho o que tu faz na TMSA, por favor? Oi, Gisele. Oi, Edmundo. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder participar com vocês, né, e apoiar aí o nosso colega Edmundo. Estou sempre à disposição, né? Realmente é uma grande satisfação. Bom, eu sou responsável lá na TMSA pela área de marketing, né? Trabalho muito próximo ao Edmundo, né? Equipe comercial, e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos interessantes, né? E levado o nome da TMSA aí, né? Brasil afora e mundo afora. Né? Desejo a todos um ótimo evento aí. Eu tenho certeza que estão em boas mãos. Perfeito, então vou remover o Rodrigo, né? Mas ele está aqui, qualquer coisa a gente puxa ele de volta e vamos aí para a apresentação, então, do colega Edmundo. Por favor, Edmundo, fique à vontade, a apresentação já está na tela. Perfeito. Então, em função da própria indicação da Gisele, vou procurar focar em sementes, né? Secagem de sementes. Mas antes disso, eu gostaria de, pelo menos, já que é quem me paga para estar aqui, então eu gostaria de tecer alguns pequenos comentários a respeito da empresa TMSA. Essa empresa, desde sua fundação, em 1966, o nome dela, em verdade, chamava-se Tecnomoageira Sociedade Anônima.
fundada por duas pessoas de origem germânicas, especialistas na área de moagem de trigo. Por isso, Tecnomoageira Sociedade Anônima. Nos últimos, eu não lembro bem, foi já 2000 e alguma coisa, que se trocou o nome da empresa por uma questão de estratégia de marketing para TMSA, Tecnologia em Movimentação. Eu diria para vocês que hoje 70% a 80% do volume de trabalhos da empresa estão ligados à área de movimentação. A TMSA é especialista em movimentação de granéis sólidos, ok? Desde grãos agrícolas, minério, carvão, toda uma madeira, pellets. Nós temos uma linha de movimentação completa. Para quem gostaria de saber, aqui é a nossa fábrica, o bairro Sarandi, Porto Alegre. Pouquinho lá atrás, só para ter uma referência, naqueles prédios ali atrás da empresa, lá tem uns edifícios, ali é a Fiergs, Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, aquela estrada que passa lá é a Freeway, né? Então, está aqui a empresa. Hoje é uma empresa com aproximadamente 650 funcionários, faturamento da ordem de 400 milhões, tem um escritório em Buenos Aires, um escritório em São Paulo e um escritório em Belo Horizonte, cada um com as suas atribuições e como é que se diz, mercado, né? Segmentos de mercado. Vamos ao próximo, por favor. Então, aí é o título, para frente, por favor, obrigado. Então, para mostrar, o Edmundo entra na TMSA há 34 anos atrás para trabalhar uma linha de máquinas de limpeza de grãos, ok? Tecnologia importada da Alemanha e depois desenvolvida pela nossa engenharia, ok? Máquinas pequenas. Bem nessa época havia um crescimento grande na produção de grãos do Brasil, né? Até então, por exemplo, não haviam tombadores no mercado, depois começaram a aparecer os tombadores, os fluxos de recebimento que eram da ordem de, sei lá, 40, 60, 80, 100 toneladas hora, pularam para 300, e aí nós desenvolvemos essa linha de máquina na TMSA e estão até hoje no mercado aí com capacidades maiores, né? Hoje nós temos máquinas de até 500 toneladas por hora. Por favor, aí esse é um capítulo à parte, que é o que vai desenvolver. Nós tínhamos toda a linha de movimentação, tínhamos as máquinas de limpeza e nos faltava o secador. 2003, já antes de 2003, então 2001, 2002, a nosso pessoal de engenharia, colegas, nós fizemos algumas visitas a algumas empresas do mundo, fomos nos Estados Unidos, estivemos na Rússia, França, e se fez uma análise de vários secadores, né, para complementar a nossa linha, e por surpresa nossa fomos encontrar a linha de secadores Mega aqui na Argentina, ok? O próximo slide. Aí, rapidamente, uma linha de transportadores, né? Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aí. A TMSA, quando eu falo em transportadores preferencialmente de grande porte, né? Eu falei no início, hoje 75%, 80% do nosso negócio chamam-se terminais portuários e também a área de mineração. O terminal portuário, que parece tão longe, ele é o último elo da cadeia do agronegócio, ok? Então, vamos lá. Planta, colhe, recebe, processa, limpa, seca, armazena, mas no final o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos agrícolas do mundo. O pessoal do nosso marketing diz, eu nunca fiz essa conta, né? Mas dá para dizer que mais do que 50% eu tenho certeza. O pessoal fala em até 60% das commodities agrícolas que saem desse país saem por equipamentos TMSA. Praticamente em todos os portos do Brasil. Vamos começar por Rio Grande, Imbituba, São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, e todo o Arco Norte lá em cima também, né? Lá na Barcarena, no Pará, no Amazonas, Suape. Então, hoje nós temos equipamentos espalhados por toda a área portuária brasileira. Por favor, Gisele. Isso aqui eu fiz questão de mostrar, fiz questão de acrescentar, né, nessa apresentação. Os senhores todos conhecem transportadores de correia, né, que são usados aí no transporte horizontal, e
a TMSA também é uma característica da nossa empresa. Sempre que nós tivemos dificuldades de buscar soluções próprias com a nossa engenharia, nós fomos para o mercado. Então, assim como nós fomos buscar os secadores Mega, nós fomos buscar uns transportadores chamados High Roller, marca High Roller, americano. Hoje isso pertence a uma outra empresa. Fomos buscar transportadores enclausurados, fomos buscar os secadores, transportadores enclausurados, fomos buscar toda a linha de controle ambiental, foi uma outra linha que nós fomos buscar lá fora, alguns equipamentos também para indústria de extração. Na época chegamos a trabalhar com extratores de óleo, né, para a indústria de soja. E esse aqui é um transportador que nós trouxemos inicialmente para cá e, por um acordo de licença tecnológica, estivemos trabalhando isso aqui nos últimos 10, 12, 15 anos. Esse acordo venceu e a TMSA, a partir disso, desenvolveu esse transportador para cá. Então, hoje ele é um transportador TMSA. Para quem olha, acha que é um header, então, são transportadores. Essas coisas amarelas que vocês veem aí são os mancais, né? Por favor, Gisele. Para que entendam um pouquinho, né? Esse é um transportador comum. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é ele ser enclausurado, controle ambiental, sem problema de derramamento, sem ataque ao ambiente, né? Então ele é composto, numa das versões, com roletes, né, que conformam a correia que aqui está, e na parte de baixo a correia retorna arrastando sobre uma placa de UHMW, né? É um material de alta densidade, um poliuretano de alta densidade, para fazer o retorno da correia, né? Este transportador aqui é o transportador original americano da High Roller, que nós, enquanto tivemos o contrato, respeitamos, mas a partir do rompimento do contrato, nós aí começamos a desenvolver os nossos. Então, lá nos Estados Unidos, se vocês forem hoje lá nos Estados Unidos e falarem, nós queremos usar este transportador americano High Roller aqui para transporte de açúcar, eles não aceitam, não fazem, o açúcar é explosivo, tranca a correia, tem uma série de inconvenientes, né? Então, a nossa engenharia, e sim, agora a nossa engenharia desenvolveu o que nós chamamos de múltiplos produtos, né? Onde, em vez de arrastar sobre uma camada de transportador, de uma placa de poliuretano, ele retorna sobre roletes, ok? Então, esse transportador está sendo muito utilizado no Brasil. E o último desenvolvimento nosso agora, esse da direita, a parte superior é normal, né, com os 3 roletes, e a parte de baixo ela é suportada por ar. Existe um sistema de ventiladores de alta pressão que injeta ar sob a correia, e a correia retorna flutuando. Então, isso já são alguns desenvolvimentos nossos, né? E vejam, gente, aí, bom, tem todo o trabalho feito, né? Mas a partir do momento que a empresa não tinha soluções aqui, ela foi buscar, né? E foi fazendo essa série de acordos que foram feitos com diversas empresas multinacionais. E além de buscar os produtos, nós trouxemos para nós, né? Estes são os produtos utilizados pelos maiores processadores do mundo, no mundo inteiro. Ok? Então, o que é a Cargill, o que é a ADM, o que é a Bunge, o que é a Dreyfus, Sodrogesta, o que eles usam nos países deles? Usam esses equipamentos que são, casualmente, fabricados pela TMSA. Agora eu gostaria de passar para o próximo slide. Para quem nunca viu, só para trazer uma informação bem adicional, isso é um carregador de navios, TMSA, ok? Num tipo de aplicação. Nessa aplicação, o navio que está à esquerda ele fica estacionário e o carregador de navios anda sob trilhos, né? Tem os rodados aí, os 4 trucks, ok? E aí ele anda
paralelo ao navio, né? Então, isso aqui tem percurso de 100 metros, 200 metros, depende do tamanho do navio. Também é importante trazer como noção de grandeza, né? Estamos falando, às vezes, de navio de 60 mil toneladas, 90 mil toneladas, 120 mil toneladas. Isso são maiores que muitos armazéns granileiros. Existia uma tendência no Brasil, nos primeiros anos da TMSA, se falava em transportadores de 1.000 toneladas por hora, 1.500 toneladas por hora. Hoje, mínimo, se fala aí por questões de carga, disponibilidade de navios e tal, 3.000 toneladas por hora, 4.000, 5.000. Estou falando de grãos agrícolas. Se formos falar em grãos, em granéis sólidos minerais, aí nós vamos falar de 10.000, 15.000, até 20.000 toneladas por hora. Todos têm noção, só para ter noção de tamanho, né, de grandeza do equipamento. Aqui em cima, lá em cima, à direita, Gisele, tem um carro tripper. Aí tem um carro tripper. Que quem conhece carro tripper em correia, normal. Esse carro tripper aí mede de comprimento 36 metros. Isso tem uma correia que tem 2 metros de largura, 80 polegadas. Tá bom? Então, essa é a versão navio parado, incrível. Carregador andando. Muito bacana. Põe lá, Gisele. Posso? Eu não estou seguindo a orientação do Rodrigo. Esse aqui agora é uma outra situação onde o navio fica parado também, né? Mas aí nós temos 3 torres de carregamento. Então, está vindo lá da área de silos, armazenamento, né? E essas correias horizontais aí inclinadas com um tubo telescópico ali, né? Isso aí permite carregar um navio com 9 bodegas, 10 bodegas ou 10 bocas, né? Isso, com essas 3 bocas aí tu consegue carregar um navio inteiro, carrega 3, 4 bocas numa vez, aí mexe o navio e 3, 4 bocas carrega outra e carrega o navio inteiro, né? Mas aí vejam que estamos falando de, daqui a pouco, 2.000 toneladas por hora em cada transportador. Estamos falando de 10 horas, 12 horas, 14 horas para carregar um navio de 60 mil toneladas. Então, isso é uma outra. Aquele outro chama-se carregador móvel, né? Shiploader móvel. Esse aqui é um shiploader fixo com as lanças carregadoras. Obrigado. E aí, esse não é da nossa área, mas eu fiz questão de trazer para mostrar a capacidade de engenharia dessa empresa TMSA que está aqui em Porto Alegre. Isso aí, senhores, é a barragem de Mariana, aquela barragem da Vale, que explodiu lá, né? Então, explodiu, e aí havia um transportador de correia normal, estruturado, né? E a TMSA foi contratada com tecnologia de fora, sul-africana, o cálculo de um pessoal, salvo engano, holandês até, e nós desenvolvemos esse transportador aí, salvo engano, 4.000 toneladas por hora em balanço, né? É uma ponte pêncil isso aqui. Aqui está que a barragem explodiu e levou embora, né? Então a TMSA forneceu esse transportador para a companhia Vale do Rio Doce. Próximo, aí uma vista de uma planta da Vale, só rapidamente. Vamos, Edmundo. Então, aí, quem é Mega? Rapidamente, quem é Mega? Mega é esse pequeno secador fabricado na Argentina, 34 países, ok? Tem secador Mega na Hungria, na Bulgária, na Rússia, né? América do Sul inteira, nos Estados Unidos secando arroz, América Central quase toda ela, né? Então, eles falam aqui, 3.000 torres de secagem, vamos dizer, são 3.000 torres espalhadas pelo mundo, ok? Então, no próximo aqui eu vou só iniciar. Então, gente, eu me esqueci de dizer, mas eu fui convidado para um bate-papo, certo? Então, por favor, perguntem, parem, Edmundo, para um pouquinho. É só um bate-papo, tá? É um bate-papo com um colega mais velho.
É que está interessante, então, por enquanto ainda não tivemos perguntas, mas é bom deixar claro que podemos fazer perguntas. Bate-papo, e Gisele, não me esqueça que no final eu tenho que finalizar, eu tenho um final especial, né, ok? Só me lembra isso no final. Então, o que a gente procurou trazer aqui nessa apresentação é mostrar um pouco do secador Mega, né? E para que vocês possam eventualmente fazer uma avaliação comparativa, algumas informações também de outros secadores disponíveis no mercado brasileiro, ok? Então já vamos assim, de forma bem rápida. Desculpem a falta de didática, mas eu espero que a Gisele ou se tiver algum outro professor me corrija, né? Mas eu vou tocando assim meio a moda. Então, o secador Mega, ele veio para o Brasil, falei para vocês, em 2013, há 17 anos atrás, quando então todos os secadores brasileiros eram secadores de cavaletes, ou os pequenos secadores intermitentes fabricados pela Vitória e mais alguns outros fabricantes pequenos, né? Então, aqueles secadores intermitentes que usavam processo de secagem intermitente para secagem de arroz. Aí, depois de todo o nosso estudo, em 2003, começamos a trazer os secadores Mega para cá. E fora os secadores grandes de soja, industriais e tal, vamos falar claramente de secagem contínua. A secagem de sementes e de arroz, que tem o processo... eu sei que vocês têm mais formação do que eu nessa área, inclusive, então eu quero dizer o seguinte, que até então, os conceitos que eu vou dar aqui são nossos, né, de quem trabalha com equipamentos, quem já instalou equipamento, né? Então, a ideia aqui é tentar mostrar o que é secagem de semente, o que é a secagem de arroz, né? E mostrar por que o secador Mega é um secador que vem atingindo tudo que se propõe no nosso mercado, né? Então, generalidades, algumas coisas eu vou pular rápido, porque não, né? O padre encerrar... Não, como é? Encerrar o padre a rezar a missa me dou o direito de não fazê-lo, ok? Então, vamos lá, processo de secagem, tem 10 conceitos de secagem aí na bibliografia, né? Então, de forma bem simples, isso aqui são coisas que foram adaptadas, inclusive em função do nosso público ouvinte, para quem nós tratamos esse curso inicialmente, essa palestrinha, esse bate-papo, né? Então, o processo de secagem, de forma bem rápida, consiste em reduzir a umidade da massa de grãos, né? Até um teor de umidade indicado para armazenagem, né? Através da passagem forçada de ar pela massa de grãos, controlando temperaturas, pressões, velocidades do ar de secagem, né? Esses conceitos aqui que eu questiono, gente, então, porque quando eu estudei, a maioria dos grãos são considerados secos quando estão entre até 13%. Bom, isso dependendo da variação dos processos que foram implementados após isso. Bom, se fala de 11, se fala de 14, se fala de 16, dependendo do processo, né, de secagem, o processo de armazenamento e também o processo industrial posterior. Então, basicamente, são conceitos assim, só para explanar de forma genérica. Ok? Nada aqui é 100% certo, nada está escrito em pedra, tudo sujeito a adaptações, né? Então, aí a temperatura do ar, a velocidade, tal, vai depender do grão que nós estamos secando. Então, o nosso foco aqui, basicamente, então, vamos falar em secagem de semente e extrapole isso daí para secagem de arroz, naquelas características que são compatíveis ou são idênticas para os dois tipos de produto. Então, aqui, gente, de novo, bibliografia, a boa secagem mantém o vigor e poder germinativo de sementes, o nível proteico dos grãos, a integridade, grãos inteiros, possibilidade de contaminação microbiótica, uniformidade das características físico-químicas da massa de grãos, e com ela se consegue, né? Com ela, não só ela, mas todos os processos, né? Desde a colheita até o processamento industrial, uma boa secagem vai garantir a qualidade dos processos subsequentes. Então, basicamente, é isso. Isso é um conceito bem básico, bem assim, só para tê-lo, né? Sempre que grãos ou sementes tiverem que ser movimentados, né, ocorrem perdas ou prejuízos de toda a ordem, Quebra, consumo de energia, redução de vida útil dos equipamentos, custos operacionais, isso tudo aqui tentando já, como é que se diz, conduzir para falar em fluxo contínuo de secagem de sementes. Menos movimentação, menos quebra, menos, sabe? E o secador Mega é especialista nisso. Então, eu dizia um pouco, e eu mesmo cortei, até então, até pouco tempo atrás, a secagem de arroz, até pouco não, acho que até hoje, muitas indústrias ainda usam, indústrias, produtores, né, quem processa grãos,
em fluxo intermitente, tanto em arroz como em sementes, né? Isso aqui, vocês conhecem também muito mais do que eu já esqueci os nomes aqui, mas umidade periférica, higroscópica, intersticial, aí vocês dão o nome, está aqui o percentual, mas basicamente as umidades, né? A D é a periférica, então em torno de 24%, depois cai para 13,24%, é a camada C ali, aí vocês sabem, né? Tanto quanto é o percentual de água aí num grão. Podemos ver o próximo. Isso é a curva de secagem, bem típica, muito bem genérica, bem simples, né? À medida que a umidade é reduzida com o passar do tempo, né? Então, está aqui uma umidade do grão, começa com 24, para chegar em 14, lá gasta 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo do processo. Isso é uma curva típica de secagem, basicamente isso. Gente, se tiver, né? Interrompe, Edmundo, isso aí não, assim está errado, tá ok? Então, isso aqui é um escopo bem simples de um secador mega, né? Existe lá uma tulha de carga, onde o produto entra, existe aqui a câmara de ar quente, porque do lado de cá nós vamos ter uma entrada de ar quente, da esquerda para a direita aqui, né? Então, o ar vai atravessar a massa de grãos, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui tem os ventiladores axiais aspirando o ar, né? Ok? E ali embaixo está a mesa de descarga. Ok. Na minha tela tinha uma coisa pela metade aqui. Então, e o secador Mega, como característica principal, é um secador fabricado, produzido e montado em módulos, né? Cada retângulo tem a moega lá em cima, né? A tulha de carga lá em cima. Cada retângulo desse aqui nós chamamos, é um módulo de secagem. Então, nós temos de 1 a 8 ou 9 módulos, dependendo do secador, de altura, né? Como sendo um secador de uma torre só, e eventualmente outros secadores com 2 torres, 3 torres, aí tu vai colocando um módulo ao lado do outro. Isso, de forma bem simples, é um escopo, um diagrama de um secador. Aí está um módulo de secagem, né? É aí que acontece a passagem do ar aquecido contra a massa de grãos, né? Nesse sentido. O secador Mega, ele tem 10 colunas de grãos, só que dá um volume útil de 10 metros cúbicos em cada módulo, né? Estrutura e chassi são autoportantes, isso tem uma coisa que tem que ter cuidado, esse autoportante só é a estrutura amarela, né? Alguns secadores não têm essa estrutura autoportante, então um eventual problema de superaquecimento ou coisa parecida traz problema. Tem canais de passagem de ar, entrada e saída, não é mesmo? Isso vocês todos já conhecem, né? E de cada 10 colunas, né? Lá embaixo nós vamos ter 5 basculantes de descarga, porque cada 2 jogam em uma mesa de descarga. Agora, no próximo slide, aí tem uma vista. Aqui, na Argentina, muito, muito comum a secagem com gás natural, né? Então, aqui são os queimadores de calor, o ar quente vai passar para lá. Então, ali tu tem uma coluna de grão, uma coluna de ar quente, grão, ar quente, grão, ar quente, grão, ar quente, grão, ar quente. E cabe destacar, já vou destacar aqui desde já, que a primeira coluna nas laterais, ela é para passagem de ar. Não há nenhum contato do grão com a parede do secador, evitando os problemas que serão citados daqui a pouco. No próximo slide, esse aí, Gisele, tem um filmezinho aí, só para as visões, né? Ok? Então, o ar entra por um lado, entra pela coluna vazia, chegando lá no outro ar, ele está fechado, faz a volta e passa ali no próximo slide, por favor. Aí, então, diria assim, excetuando-se os secadores menores, porque não por nenhum preconceito, absolutamente não, pelo que tem mais disponível no mercado, ok? O Brasil hoje produção cada vez cresce mais, as unidades de recebimento cada vez mais, as exportações e os terminais portuários cada vez mais, né? Então, secadores de maior porte, cada vez mais, secadores maiores, né?
E então o que existe hoje disponível no mercado são esse sistema de cavaletes, acho que todos conhecem, né? Então ali no E está a entrada de ar, né? No S sai o ar, a massa de grãos vem abrindo nesses cavaletezinhos aí, né? Ela bate e vai abrindo a massa de grãos. Esse aqui é um outro sistema, o da direita é um secador de colunas, né? Onde a massa de grãos é conduzida dentro dessas colunas. Aqui são chapas perfuradas, né? Então, o ar entra por aqui, atravessa para o outro lado, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E o secador Mega, que seria um secador, é uma configuração combinada, ok? Então, ar quente, né? Entra por aqui, faz a volta, passa aqui embaixo. Gisele, engraçado, como eu estou mexendo no meu mouse aqui, achando que tem alguém vendo, né? Então, me desculpe, então aí, né, Gisele? Não, mas o Rodrigo está sendo eficiente, porque o Rodrigo mostra exatamente com o mouse dele o que está falando. Tu vê que eu estou bem entendendo que eu achei que era tu que estava passando. Então, né, o ar frio ali azul entrando, né, no Mega e passa pela massa de grãos mais aquecida e depois sai como o ar vermelho quente e o ar azul frio. Okay? Então, isso que tem hoje disponível no mercado brasileiro. Vocês daqui a pouco estão operando com isso, né? Vocês vão estar trabalhando com secadores, já trabalham, talvez alguns, né? E aí, vamos dizer, no próprio desenvolvimento aí de laboratório. Isso aqui, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Com o tempo de experiência, claro que tem os trabalhos científicos a esse respeito existem, não saberia dizer quantos. A Universidade Federal de Pelotas se destaca pelo seu laboratório de sementes, a turma lá do meu professor Moacir. Laboratório de grãos, Laboratório de grãos, o laboratório de sementes. A Universidade Federal de Pelotas tem como é que se diz, uma bagagem de professores de conhecimento acumulado aí, eu acho que é incomparável. E vocês não conseguem imaginar. A produção de sementes brasileira está toda deslocada lá para o Centro-Oeste, né? Lá para, sei lá, Jataí, Rio Verde, Goiás, o Distrito Federal, Planaltina, Norte Minas. Então está tudo lá. E é impressionante quando a gente começa a falar tá trabalhando, negociando secador, fazendo secador, o que tem de retorno das pessoas. Às vezes perguntam, alguém comenta, o Edmundo estudou lá em Pelotas e tal. Os nossos interlocutores, o que tem de gente com curso em Pelotas, formado em Pelotas, pelo curso superior, e mestrado e doutorado em Pelotas. Né? Nos 2 laboratórios que nós temos aí, então, o número de interlocutores, ou seja, a formação da Universidade Federal de Pelotas está espalhada e bem assentada no Brasil inteiro. Está falando uma pessoa que que tem contato com todo esse povo, né? Por favor. É o Rodrigo que está fazendo, então? Então, desse sistema de cavalete, dá para fazer alguns comentários. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso horário. Dá para fazer um comentário aqui, né? Alguns teóricos inconvenientes, né? Como os grãos vêm batendo lá no teto ali do cavalete, né? Bate, vem batendo. Via de regra, os produtos mais pesados vão se acumulando pelo centro do secador, os produtos mais leves vêm batendo e acabam se posicionando junto às paredes laterais, né? Via de regra, esses secadores não têm isolamento térmico, é o grão e a palha e a vagem em contato direto com a chapa, condensação, problemas, aqui acumula, e via de regra, quando pega fogo no secador, está aí o motivo e local, né? Motivo e local aqui. Esses secadores, eles têm os ventiladores posicionados normalmente na parte superior ou na parte inferior, dependendo do fabricante, né? Alguns jogam
Alguns, por questão ambiental, jogam eles aqui para cima e esperem o ar servido para cima, outros jogam aqui embaixo e tentam fazer um tratamento aqui em cima. Mas com isso criam os caminhos preferenciais do ar, né? E esse secador, eles normalmente trabalham com vazões específicas de ar menores, até porque todo o ar tem que passar por aqui, né? Tem que entrar nessas casinhas. Ao entrar nas casinhas, menor área, maior velocidade, maior arraste. De tudo. Casca, palha, pó, grão. Né? Se vocês pegarem aí trigo e alguns grãos, eles realmente têm que ser totalmente redimensionados para evitar o arraste de produtos. Então, isso é uma característica básica desse produto. Aqui está, né, no lado direito aí está o ar quente e o ar saturado. No próximo slide, eu acho que nós fizemos uma amostragem do secador de colunas, né? O que acontece aí no que tange a distribuição do produto, ele é teoricamente um pouquinho melhor que o outro, né? Porque ele está sitiado dentro de uma coluna, né? Com duas paredes laterais, e aí o produto sobe e desce, né? Por gravidade, todo dentro de uma coluna, né? Por ser tela, aí que há alguns problemas, né? O atrito com a tela é maior, a descida fica mais lenta, ela não é uniforme, né? Por isso aumenta o percentual de quebrados, né? E via de regra também requer muito mais manutenção, né? Em função dessas telas perfuradas, com furo de 2 milímetros, em função do arraste, da descida mais lenta, ele acaba tendo que trabalhar com maior vazão de ar, e para ter maior vazão de ar, ele tem uma maior potência instalada, né? E, via de regra, um problema muito sério é que, dependendo do local, clima e o que estamos secando, algumas horas de processo ou, quem sabe, uma semana de processo, final de semana essa tela está totalmente entupida, né? E acaba dando, se não totalmente, ela acaba entupindo, reduz o espaço para passagem de ar, e aí começam os problemas recorrentes. E no próximo slide, aí é o sistema de descarga desse secador, né? Ele tem se fosse uma bandeja, então a bandeja vai para um lado, ele desce, quando ele vai para o outro, então vejam que a descarga não é uniforme, ora sai para a esquerda, quando ele descer, ora sairá para a direita do funil de descarga ali, né? Vamos para o Mega agora. Então, o Mega permite, isso eu digo que permite porque nós estamos colocando em prática já há 15 anos e as coisas funcionam, né? Vejam que nós temos uma camada de aproximadamente 200 milímetros, ok? De espessura de grãos. Se vocês olharem, Rodrigo, ali nas 3 primeiras setas amarelas, Rodrigo, à tua esquerda, ok? Aí. Vejam o seguinte, isso aí é uma chapa, ok? Depois tem um V que traz o grão para dentro. E do lado oposto, né? Exatamente no sentido oposto. O que acontece aí? Enquanto o grão estiver em contato com a chapa, ele não tem contato com o ar quente. O grão está colado na chapa, e depois ele abre para passar. Aí, então, acontece aí o que a Mega chama, e a gente chama de... O fluxo de grãos é contínuo. Entra em cima e sai embaixo. Não tem problema de segregação de produto, ou seja, grão e sujeira estão todos dentro da mesma coluna, não há segregação. Segundo, o fluxo, então, é um secador de grãos de fluxo contínuo com fluxo de ar intermitente, ou chamado de mini tempering, que é ali onde o Rodrigo mostrou as 3 primeiras colunas, ali está em contato com a chapa, ar quente, depois ele chapa,
sem ar, né? Sem ar, com ar, sem ar, com ar, sem ar, com ar. Então ele vem descendo. Então ele passa por, dependendo do modelo secador, inúmeros, né? Aqui são 5, 6 por modo, então, dependendo do tamanho do secador, tem 40 mini tempers, 30 mini tempers de grãos, de relação ar-grão, né? dentro do secador. Como a área é maior, o ar não tem que entrar em casinha nenhuma, ele tem toda a coluna aqui em toda a altura, né? O secador Mega permite trabalhar com maiores vazões de ar, muito maior vazão de ar específica, e, além do mais, como é um secador de muita pouca perda de carga, a potência instalada também é menor. O consumo energético por... Eu diria assim, se daqui a pouco alguém pega duas tabelas e compara, soma 10 CV de um lado e 10 CV do outro, até pode ser a potência instalada, sim. Mas quando for fazer o consumo energético de X kWh por tonelada de grão seco, ou por ponto de umidade, para baixar de 15 para 14, um gasta X kW, o outro vai gastar mais, pela baixa perda de carga que tem esse secador. Ok? E por ter esse mini tempering, vários mini tempering, né, é o que nos leva a crer que tenhamos melhores. E outra coisa, alta vazão de ar, baixa temperatura na secagem de semente e na secagem de arroz. Baixa temperatura, alta vazão de ar, os mini temperings, praticamente não tem nenhum obstáculo aqui, o grão não bate em nada, ele desce gravitacionalmente até lá embaixo. Não há segregação, palha para lá e palha para cá, né, e pureza. Então, o ar passa através de só 200 milímetros, né? E, além de tudo, aquilo que eu falei, que o grão é isolado termicamente, ou seja, o seu perímetro é todo em contato com o ar, ok? Próximo slide. Aí vamos ver a descarga. A nossa descarga é um pouquinho diferente, também contínua e uniforme. Vejam que Rodrigo, por favor, mostra ali embaixo, na tua direita onde tem as setas ali, né? O nosso basculante aqui, ou a nossa bandeja, ela gira para os dois lados. Mas aqui em cima tem uma chapa fixa. E esta chapinha fixa faz com que o grão esteja caindo sempre. É uma placa de varredura. O grão vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Então, o fluxo de grãos é contínuo dentro do secador sem parar. Iniciou a cair e não para mais. Ok? Claro que, aí vamos lá, os conceitos mais... a velocidade de descarga é controlada. Aí tem todo um critério, né? Quanto vamos descarregar, aí tem todo aquele processo de automação que se controla o secador, né? A parte de quanto está entrando de umidade, quanto tem que sair de saída, na umidade na saída, qual é a temperatura do ar de secagem, temperatura ambiente, aí tem uma termometria e uma automação que faz com que o secador consiga atingir seu melhor ponto de performance. Por favor, pode mostrar aí, Rodrigo, rapidamente. Esse aí tem um filmezinho? Não? Achei que tinha um filmezinho lá embaixo. Não tem? Então, por favor, no próximo. Acho que clica em cima, Rodrigo. Clicou e não deu? Não, tinha. Normalmente tem embaixo. Mas aí é só para mostrar. Isso aí era uma vista com um desenho com dinâmica mostrando o fluxo de ar. No próximo slide, então, só para aí até com um pouco mais de detalhe, né? Os sistemas existentes, e aí tem um conceito ali, o sistema de molinete, sistema oscilante, aí caracteres, vantagens de um, desvantagens de outros, mas eu às vezes sou meio atrevido em dizer que tecnicamente o mais recomendável é o sistema da Mega, e se assim não o fosse, não estaria sendo implementado por outros fabricantes. Por favor, Rodrigo. Aí tem... Não, se não é esse, no próximo tem filme. Vai no próximo. Aí é para ter um filmezinho. Ó.
Descarrega para lá, descarrega para cá. É um filmezinho pequeno. Ó. Descarregando um lado, descarregando o outro. Tá? Então, são 5 balancinhos desses, são 5 placas de varredura descarregando o grão do secador. Isso aí aparentemente é milho, não consigo ver mais. Próximo slide, Rodrigo. Aí tá, senhores, aquilo que eu falei, né? Então, coluna de grãos. Vejam as setas de ar, né, vermelha com ar aquecido ali. É onde ele passa onde há contato ar-grão. Embaixo, ar-grão. Enquanto isso, o mini-tempo, porque enquanto ele não está recebendo ar quente, ele está ali, tá dando tempo. Aí os senhores conhecem mais do que eu, é um tempinho para que a água se redistribua dentro do grão ou da semente, né? Questão de diferencial de pressão. Então, a umidade migra mais para a superfície e aí acaba sendo retirado. Pois não, vamos para o próximo slide. Aí é uma vista de cima, né? Então lá está a fonte de calor, ali entrando o ar de secagem, atravessando a massa, né? As colunas de grãos. Ali, ar quente, frio, está aqui o ventilador. Por favor, né? Aí tem filme, então. Porra. Aí. Pode ir pro próximo, né? Eu estou preocupado com o nosso horário. Mas o assunto tá bom. Não se preocupe. Gisele, temos só 5 minutos. Então, tá, é bom aí, vamos. Aqui é só uma altura de carga, né? Onde o grão é alimentado no secador. Pode passar, Rodrigo, eu vou dar um. Ó, então ali tem um chapéu chinês lá dentro, então para fazer com que o grão se distribua uniformemente em toda a moega de carga, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque o secador tem que secar, tem que encher parelho, né? E ele tem que estar sempre cheio. O secador mega tem que estar sempre cheio. Para evitar que, vamos supor que o secador esteja pela metade, o ar quente aquecido vai passar somente onde não tiver grãos, vai superaquecer e pode provocar incêndio do secador. Pode passar. Ó, aí está um secador, ali estão vendo, né, na foto da esquerda está as camadas, as colunas, e aqui está o secador cheio. Veja que isso aí é um secador que já passou numa pré-limpeza, que talvez tenha passado numa pós-limpeza, sei lá eu, e vejam a quantidade de vagem ali, né? Esse é um conceito que não é bem desde o início, né? Hoje, por variedades ou por processos de plantio, ou por processos de colheita, o grande vilão nas unidades de soja são as vagens, né? São as vagens abertas e ou fechadas, com grãos dentro, né? Que são uma praga aí dentro do secador, dentro dos elevadores, dentro das máquinas. É um problema sério que todos os fabricantes estão se defrontando. A gente participa de alguns seminários e fóruns com os demais fabricantes, todos os demais fabricantes, sem exceção, e todos estão se defrontando com esse problema. Aí tem algumas explicações já nos foram dadas, né? Que é a variedade, que é o dessecante, que é o período de colheita, que é o aí tem N explicações, mas a verdade é que o problema persiste. Por favor, o próximo slide. Aí vamos ver um sistema de separador de pó nosso. Tá ali os ventiladores, né? Isso aqui nada mais é que um ciclone, multiciclone horizontal, ok? Por centrifugação, os produtos mais pesados vêm para cá, caem, né? E o ar sem produtos leves, não quer dizer que é um ar sem pó, sai para o ambiente. E aqui os ciclonetes pequenos decantam pó impureza lá para baixo. Por favor, próximo slide. Os ventiladores mega estão distribuídos em toda a altura do secador, ok?
para fazer com que a vazão de ar neste módulo seja exatamente igual à vazão do ar neste segundo módulo. E assim sucessivamente. O terceiro módulo, quarto, quinto, sexto. Então, ele tem ventiladores que fazem com que a vazão de ar seja uniforme em todos os módulos. Isso se consegue porque aqui se cria um plenum, né? Então, faz com que o ar seja efetivamente aspirado de forma uniforme por todos os seus ventiladores. Por favor, Rodrigo. Aí, esse eu acho que tem um filmezinho. Não, senão esse é o próximo. Esse aí. Ventiladores, o ar azul aí, né? Ar com pó para frente e pó impurezas para o lado direito para o ciclone. Aqui, senhores engenheiros e colegas, né? Aí temos problemas sérios hoje, né? No Brasil inteiro, cada vez mais as normas ambientais são mais rígidas, né? Então, cada fabricante aí buscando as suas soluções, né? Então, aquele como mote que eu falei, né? Um dado importante. O secador Mega tem uma perda de pressão, aqui já é uma fornalha, né? A perda de pressão aqui é da ordem de 23 a 25 milímetros de coluna d'água. Secadores similares trabalham aqui com 40, 45, 50 milímetros de coluna d'água, o que vai demandar potência aqui nos ventiladores. Então, nós trabalhamos com o foco Mega sempre foi trabalhar com maiores vazões específicas de ar e menor temperatura. Aí as temperaturas são rigorosamente aquelas que a gente aprendeu lá. A temperatura tem que ser no máximo 45 na entrada para chegar em 36 na massa da semente, e arroz, pequenas variações por aí, né? Está com às vezes até 50 para chegar em 45, mas também, gente, não é receita de bolo, não é uma verdade só, né? Isso aí é genérico, são informações genéricas adequadas praticamente caso a caso. Ok? No próximo slide. Rodrigo, isso aí é aquele que tem um pouquinho de barulho, só para mostrar como a descarga é contínua, que não há nenhum tipo de... Isso aí, aqui está a torre de gás, né? As válvulas de controle, quadro de comando do secador, e aí dá para ver um fluxo contínuo de semente sobre a correia, né? Isso é um secador pequeno, né? Isso é aí dá para ver que é uma UBS, né? Então, vejam ali as correias abertas, aí uma UBS de pequeno porte, isso é lá para o lado de Formosa, Planaltina, lá para o lado do Centro-Oeste. Ok, Rodrigo. Professora Gisele. Bom, aí vamos lá. Então, a secagem contínua em grãos comerciais, arroz e sementes, alta qualidade do produto final, menor índice de quebra, homogeneidade da temperatura e da umidade da massa de grãos, alta performance, quer dizer o seguinte, nós temos secadores de menor porte, mais vazão, então com resultados maior tonelagem, vamos lá, maior redução de pontos de umidade por tonelada por unidade de tempo. Facilidade operacional muito simples. Aí aqui entrou o Rodrigo, ó, melhor retorno sobre o investimento, preservação do patrimônio. Por quê? Porque preservação do patrimônio secando de forma contínua, não precisa ficar rodando o elevador, rodando toda a traquitama toda, carrega o elevador, carrega o secador, tira do secador, aí tem alguns processos, vai para o cilo-pulmão, sai do cilo-pulmão, volta, vem no elevador de novo. É um fluxo com custos operacionais, de mão de obra, de energia, de desgaste de equipamento muito grande. Por favor, o próximo modelo. Menor consumo de potência elétrica, quilowatt por tonelada por pontos de redução de umidade, menor consumo de energia térmica, estamos falando aí de consumo de gás, consumo de lenha, consumo de casca, né? Um secador, eu comento para vocês, o secador Mega tinha, o primeiro conceito que tinha era uma chapa muito fina. O secador da Mega tem uma chapa muito fina. Então tem secador nosso trabalhando com arroz, por exemplo,
há 8 anos, 9 anos, sem absolutamente troca nenhuma, e de arroz. Por quê? Porque a velocidade de descarga é muito baixa. Então, não há, a velocidade é tal que o atrito provocado por ela contra a chapa do grão, contra a chapa, é muito pequeno. Menos desgaste, então, ao secador. Um secador de menor porte, menor área construída, menor custo com obras civis. Então, por exemplo, se vocês pegarem um secador que trabalha de forma de fluxo intermitente, né? Aí tu tem que ter um elevador de maior porte, tu tem que ter um elevador de 200 para carregar 50 toneladas a hora em 15 minutos. Então, o nosso elevador, se é para secar 15 toneladas por hora, o nosso elevador vai ter 15 toneladas por hora. Não precisa ter 4 vezes para poder carregar. Reduzir a mão de obra operacional, por favor. Bom, aí agora, assim, já para finalizar, eu diria para vocês o seguinte, gente, se tudo que a gente estivesse dizendo não fosse bem verdadeiro, né, aqui estão, senhores, alguns, e quem é da área de sementes aí, pode olhar rapidamente os nomes, né? Aqui estão, pode passar mais um. Aqui encontram-se os principais produtores de sementes desse país. Ok? Estou falando do centro-oeste todo, já no Rio Grande do Sul também. Então, né? Os maiores produtores de sementes do país hoje. E vejam, interessante, né? Vejam lá, Campo Alegre de Goiás, Buritis, Goiás, Minas, Goiás, Minas, Cristalina, aqui Mato Grosso. Então, lá é a zona produtora forte de semente. Por favor. E para finalizar, agora para nós que somos aqui da região, né? Aqui está a turma do arroz. Cooperativa Agrícola Alegretense. Camil, salvo engano, acho que é a maior empresa de arroz hoje do Rio Grande do Sul. Se não a maior, acho que é a maior. Ciagra, uma grande companhia em São Borja. Piraí Alimentos, também é uma empresa muito conhecida por sua qualidade. E, para fugir fora um pouquinho, para terminar, eu diria que os grandes processadores de grãos deste país, ADM, Cargill, esqueci a Bunge aqui, Bunge, Caramuru, Cofco, usam também, tem dado uma boa... temos tido uma boa aceitação com esses caras. Por favor. O próximo, senhor Rodrigo. Ó, então, só para mostrar, isso aqui é um secador de uma coluna, né? Tá vendo ali uma coluna? O outro é de 2 e o outro é de 3 colunas. Para que os senhores tenham uma ideia, a Mega tem um secador instalado, fugindo um pouco do ramo semente, com 6 colunas essa aqui. 6 colunas, uma do lado da outra. Está um secador na Bunge Ramajo, na Argentina. Se fosse secagem de 18 para 13, aquela secagem de armazenamento lá, passaria de 600 toneladas por hora. Ele trabalha com 400 toneladas por hora. Pois não. O Rodrigo pediu para tu comentar aí da aplicação diferenciada lá na Longping. Longping. Então, agora eu vou começar com uma pergunta. Então, como é que se seca? Qual é a prática de todos com secagem de semente de milho? Semente de milho. Né? Na Argentina, não sei te dizer, mas aqui a gente secador estacionário com sabugo, né? Perfeito. Espiga inteira. Respondesse exatamente o que eu gostaria de ouvir. Na Argentina, isso chama-se alberca. É um silos fundo V, ok? Isso. Com ar insuflado, ar aquecido ou não, ambiente, secam assim. Agora, mais recentemente, nós já temos 2 ou 3 clientes de pequeno porte secando semente de milho no secador Mega, com resultados muito bons. A ponto de, por exemplo, agora chegou uma empresa no Brasil, de nome, não é gozação, não, é Longping, é uma chinesa, né? Longping, que está instalando secadores nossos para processo de secagem de sementes de milho a granel, com todos os rigores dos outros clientes que já foram instalados, ok? Eu conto para vocês, por exemplo, que a Pioneer, que é uma das pioneiras, ela tem secadores de 2 colunas, eu não sei te dizer se... Não, esse aqui não é. Mas secadores de 2 colunas menores, onde a Pioneer controla a vazão de ar em cada nível, vazões de ar diferenciadas, temperaturas diferenciadas, porque o controle é a gás, né? Então ela consegue mudar
os níveis de temperatura à medida que o grão vem descendo, níveis de temperatura e níveis de vazão de ar também dos ventiladores. Então, ela dá um tratamento em cada módulo, no processo. Tá. Porque tem um controle ali, os bicos de gás em cada ventilador ali, na boca do ventilador. Perfeito. Eu não sei, eu acho que, salvo engano, agora você pode me ajudar, eu acho que começa com mais quente e vem caindo vem caindo a umidade e a vazão, trabalham juntos. Por favor, Rodrigo, mesmo tendo pedido para mim não dizer o próximo, infelizmente eu não consegui. Então tá aí as capacidades dos secadores, né? Vejam em sementes, né? Capacidade de semente. Então, secadores maiores ali de até 60 toneladas de soja e milho lá, né? Área de secagem com 40 e área de secagem com 48. E os secadores comerciais também são muito grandes, né? Então, por favor. Aí, secador lá de 400, mas aqui tem secador de 500, 600 km por hora. Mas não é o caso, do nosso bate-papo, ok? Por favor, Rodrigo, eu queria comentar uma coisa com vocês. Por exemplo, o Mega, né? A gente às vezes, o pessoal da Argentina, não. O pessoal da Argentina tem muita bagagem, muito conhecimento. Esse secador, logo no terceiro ou quarto ano de sua fabricação, esse secador passou por ensaios, né? Na Argentina. Esses ensaios estão endossados por uma publicação de uma pessoa que talvez os senhores conheçam. Na época, ele era da Universidade de Purdue, Dirk Mayer. É uma professor muito conceituado nos Estados Unidos. E eu diria o seguinte, a Mega é uma empresa que se presta a pesquisa, a inovação e tal. Então, por exemplo, secagem de cacau. Hoje nós temos um secador já instalado há 4, 5 anos, secando cacau em Ilhéus, na Bahia. Estamos em vias de instalar um segundo secador lá agora. E mais um em Altamira, no Pará, né? Então, arroz, amendoim, eles têm experiência com amendoim, soja, milho, trigo, arroz. Então, é um produto bom. A TMSA teve a sorte de trazer esse produto para o Brasil. E eu acho que, de minha parte, já passou das 8 horas, né? Acho que gastei o tempo dos senhores e devem estar todos cansados no final do dia, né? E estamos aí à disposição de vocês para alguma questão que houver ou não. Nós que agradecemos, né? E na TMSA também, inteiramente à disposição de vocês, né? Nós, o departamento de marketing, aí, estamos todos à disposição de todos vocês. Não, o prazer aí é nosso, né? Temos aí umas perguntas no chat, vamos iniciar aí. Espero poder respondê-las. Claro. Vamos lá. O colega Ricardo Scherer. Isso. Parabeniza pela apresentação e pergunta sobre o tempo de permanência dos grãos dentro do secador. Sim, Ricardo, eu te dou, essa é uma conta, né? Capacidade estática dele pelo tempo de secagem, ok? Então, podemos fazer módulo a módulo depois, sem nenhum problema. Tá bem? Joia. Ricardo, pega a capacidade estática dele, ok? E faz a conta por tonelada na hora, tu vai ter o tempo de permanência dele lá. Uhum. Vamos lembrar aqui o Vilela, o Luiz Vilela, né, que diz que o palestrante está falando, 100% verdade, trabalha numa empresa que adquiriu 2 secadores Mega e recentemente fez a compra de mais um. Vilela, onde tu... Luiz Vilela. Qual é a empresa dele? Vilela, escreve aí a tua empresa que tu estás no momento, por favor, aí pra gente. Tem uma pessoa aqui chamada Thelma Vilela. Não, o colega Vilela. O colega é Luiz Vilela, o colega lá de cima. Vamos esperar ele escrever o Luiz Douglas Vilela. Mas não sei onde que o Luiz está agora. Então, pelo menos ele está afiançando que eu não menti nada aqui, tá bom? Obrigado, Luiz. Vamos lá, mais uma pergunta do Ricardo. O Ricardo pergunta assim, acho que eu perdi essa parte, como é que é o controle de temperatura do ar de entrada?
Como é o controle de temperatura do ar de entrada? Ricardo, depende da fonte de calor, ok? Certo? Então, quando é a gás, tu controla nas válvulas, né? Com maior ou menor gás, e em fornalhas com aberturas lá nos ciclones, existem pré-ciclones antes da entrada de ar para fazer mistura com ar frio e chegar na temperatura do ar de entrada. Ok? De forma genérica é isso, com gás, controlando maior ou menor consumo. O trocador de calor, e trocador de calor é a mesma coisa, com mais ou menos vapor, né? Mas ali no gás, não sei se já viram, um queimador é um Junker. É um Junker queimando. Mais menos ar, maior ou menor temperatura. Fornalha, tu aumenta a mistura de ar frio, né? Fecha mais a fornalha, aumenta a fornalha, põe lenha, tira a lenha, põe a casca, né? Hoje isso tudo já está bem automatizado, viu, Ricardo? Perfeito. Vamos lá. Ó, o Luiz Douglas é da Sementes Petrovina e lá ele está comentando que trabalha com caldeira. Caldeiras caldeiras a vapor, né, Luiz? Sementes Petrovina. Sementes Petrovina. Só para Sementes Petrovina é Carlos Augustin. Aí você. Depois ele responde. Dá um delayzinho. Eu quero juntar o nome com a pessoa. Sim, pois não. Isso. Dá um delayzinho até eles responderem. Na Serra da Petrovina. Na Serra da Petrovina, isso mesmo. O Ricardo está agradecendo. Mas a gente poderia. Isso mesmo, ele falou. É exatamente a pessoa que tu comentaste. Para a gente não delongar muito enquanto vem a próxima pergunta, Edmundo, essa questão da temperagem, da equalização é o grande o grande merchan, o grande diferencial, talvez, desse secador. Quando a gente pensa, né, num secador intermitente, né, não no fluxo intermitente, mas no sentido de intermitência, tempo com ar em contato e tempo das sementes sem contato com esse ar, vocês têm isso em número, quanto a gente teria de intermitência? Pela razão ali de tamanho, assim, a gente teria dizer um 3:1, 1:2, como é que seria? Não, te diria que, tá, genérico, entre 25% e 30%, ok? Tá. Então, 1:4, ok? Tá. Em torno disso, 25% a 30% pela altura, né? Pela altura. Isso. Foi o raciocínio que eu fiz. Interessante. Interessante. Outra coisa que eu acho assim que é uma bobagem, né? Essa questão de dizer que a chapa é fina e não é. Tem toda uma questão estrutural nesse secador que a questão toda é que os outros secadores, a chapa é a estrutura, né? Então. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Então, você poupa em maior área de chapa e faz uma estrutura, né? Então, acho para mim muito inteligente o chassi, né? Nós temos um chassi. Sim. As câmaras são só para conter o grão, nada mais do que isso. E efetivamente, sabe, isso eu, Edmundo, oriundo, né? Oriundo aí da Vitória e depois conhecendo os demais fabricantes, quando veio o Mega, a primeira coisa que eu gritei foi isso. Aí fomos vender para arroz e digo, não, para, vamos reforçar isso aí vai dar confusão e tal, né? Edmundo, espera. Aí botamos um pequenininho, rodou e está rodando até hoje, não tem problema. Porque a velocidade de descarga, eu não sei de cabeça, é 1, alguma coisa por minuto, então é muito baixa. Não há atrito, não tem velocidade ao quadrado, não sei o que, gasta o atrito. Tem uma formulazinha lá do atrito que eu já esqueci. Tá. Então, nesse número que tu está me dizendo, estamos trabalhando com que o pessoal trabalha com elevador para sementes, com velocidades bem baixas na descarga mesmo, né? Sim, tá. Sim, atenção. Legal. Aqueles
por exemplo, uma Petrovina Sementes, né? Aqueles destinados para sementes. Aquele pessoal que faz uma semente de boa qualidade, que faz, e tem uma briga até hoje, até hoje nesse país aqui. Eu aprendi agora uma palavra chamada, se não me engano, saco branco. Saco branco é... Sim. A pirataria de sementes. Eu não sabia, eu isso aprendi hoje semana passada. Não, o cara diz que é semente do saco branco de baleia, só porque isso eu nunca ouvi. É a pirataria, né? Então, as empresas que têm qualificação, as empresas boas têm toda uma unidade de sementes, né? Pô, nós produzimos sementes de altíssima qualidade. Hoje, as maiores empresas do setor, eu não tenho nenhum problema em dizer, os caras estão importando equipamentos americanos, europeus, né, para fazer a classificação, né? Aquelas antigas lá, o BSzinha lá, com uma mesa de gravidade, com não sei o que e tal, não. Equipamento de excelente qualidade, independente de preço, os caras, claro que é um ano bom de comercialização e tudo, mas todo mundo qualificando muito as suas unidades, usando os elevadores que tem que usar, as correias que tem que usar. O Luiz Douglas, né, de novo, lá da Petrovina, está comentando aqui. Eu coloquei aqui também para vocês, né, o site da TMSA, se vocês quiserem saber. Obrigada, Rodrigo, aí pela deixa, né? E o Luiz Douglas comentando aí, pelo que vi, há bandejas que dão fluxo à massa de semente. Sim, na verdade, eu não chamaria de bandejas, né? Ali é balancim, né? É um balancim, né? Isso, eu não sei tecnicamente se é na descarga, tá? Na descarga. É uma placa varredora. Você tem uma chapa fixa e a outra chapa faz. Então, essa placa varre o produto, né? Ela está sempre fixa e ela fica varrendo. Mas eu não sei se ela não está se referindo às bandejas. O que nós chamamos, para quem conheceu o secador intermitente, eles eram de bandejas. Ok? Então, o nosso secador Mega ele é um secador de bandeja, só que a bandeja é retangular, né? Ele realmente é uma bandeja. O produto desce e cai por gravidade numa bandeja. Aí vem do outro lado. Ele é uma bandeja que vem fazendo com que o produto caia por gravidade. E a função da bandeja é misturar a massa de sementes, né? Ou de arroz. Para que o ar não pegue sempre no mesmo lado. Então, a semente vem trocando de lados. Em cada tombo dessa, ela vem numa chicana. É uma chicana de sementes descendo. Ou sementes descendo numa chicana. Vamos criar uma polêmica aí para a gente terminar e ir embora aí, né? Você havia no mercado uns comentários de outra marca, não com a Mega, né? Que eram secadores que tinham princípios de incêndio muito pertinentes, né? Vamos desvencilhar aí, não é porque é um secador argentino também que é o secador da Mega. Então, para quem que tem essa dúvida, estou com um secador argentino, né? Quero diferenciar na estrutura o que é um Mega e esse que o mercado comenta sendo aí que tem princípio de incêndio. Tu saberia nos dizer quais são as diferenças entre eles? Deixa eu fazer um pequeno comentário. Quando a gente diz que o Mega é argentino, ele hoje é só originariamente argentino. Ele dependendo do modelo, verdade. Ele é 80%. Entre 70% e 85% ele é fabricado em Porto Alegre, naquela fábrica que eu mostrei ali. Sim. Não, argentino por conceito, me desculpa. Não, porque a matriz é lá, né? Então, e atenção, eu posso dizer para vocês que não haja, às vezes a gente, futebolisticamente falando, às vezes a gente tem um preconceito muito grande contra os argentinos. Eu aprendi a respeitá-los como técnicos que são. Eles têm uma instituição lá chamada INTA, Instituto Nacional de Tecnologia, muito conceituado, gente muito gabaritada. Os caras são bons no que fazem, não são tão argentinos assim, né? Os caras são bons. Eu gostaria, então, que, se possível, Rodrigo, tem como voltar aí na apresentação. Tem, a gente tem as descargas ali, basicamente as descargas. Vamos trazer de novo a apresentação aqui. Tem não é bem aí. Eu fiz um comparativo onde tem os três
Eu acho que 1 ou 2 antes desse. Antes, Antes. Aí, né? Mais um, aí de cima, aí. Esse aí, né? Então, o que acontece aqui? Vamos dizer, um tipo, eu não sei marcas, ok? Mas esses secadores aqui tem um grave problema, esse de entupimento de telas, ok? O de coluna, tá. Esse de coluna aqui, o central, né? Então, ali entra a vagem, entra a palha, entra a sujeira, ele trava a descida de grãos aqui dentro, né? Ele trava. E, além disso, lá, a descarga, ela não é uniforme, ele não está sempre caindo. Quando ele vai para a direita, cai um pouquinho o grão da esquerda. Ele fecha, aí cai um pouquinho o grão da direita. Depois cai o da esquerda, cai o da direita. E isso acaba acumulando pó, palha, junto às telas. E ocorre uma super secagem e acaba pegando fogo aí. Nossa, turma, se vocês conseguirem ver aqui, né, nessas lateraisinhas onde está o E, o S aqui, ó, isso aqui é uma tela, não é uma chapa, para vocês entenderem bem. Entenderem bem isso. Perfeito. E minha última pergunta aí, não, e no outro, e vamos voltar no anterior ali, e o outro que está ali. O sistema de cavaletes, né? Peguem uma linha de cavaletes, pega a linha E ali, por exemplo, tá? Do primeiro E. Tu tem um volume de grãos sobre aquele cavalete. Tu vai dividir ele em 2, né? Então, tu tem um V invertido, então divide em 2. Né? Quando ele sai para um lado, ele vai pegar outro cavalete ali embaixo, ele vai dividir em 2 de novo. E ele vem dividindo sempre a massa em 2. E com isso, toda a parte de leves, palhas, e se for arroz, palha, e se for trigo, casquinha e tudo, então ele acaba se acumulando nas laterais do secador. E se não for limpo, maior número de vezes limpar mais, ele acaba, e também essa descarga, ela também não é contínua. Ela descarrega um pouco, para, descarrega o outro lado, descarrega, para, descarrega, para, descarrega, para. O fluxo de grãos aí dentro não é tão contínuo, então, né, não é contínuo, ele sofre interrupções e acaba juntando palha e acaba pegando fogo. E, gente, eu posso dizer o seguinte para vocês também, como é que... Tem um colega meu que diz o seguinte, o secador não pega fogo sozinho. Né? O secador ele não é auto-incêndio. Então, via de regra, e outra coisa que a gente já aprendeu também, né? O secador pega fogo de noite, certo? O secador não pega fogo das 8 da manhã às 8 da noite, não pega fogo. Sempre pega às 10, às 11, às 2 da manhã. E via de regra fim de semana também. A gente sabe que dá, né? Tem que correr atrás de manutenção. Olha, domingo pegou fogo o secador. Domingo não, sábado pegou fogo o secador dos caras. Por quê? Não, a própria operação. Né? E também outra coisa que acontece muito, né? É uma falta de... O casamento fonte de ar quente, secador, tem que ser muito bem... Verdade. Ventiladores com velocidades muito altas provocam arraste de fagulhas. Então, então acaba dando problema dentro do secador. Já que tu comentou isso, né, vamos aproveitar, né, eu falo isso em aula, mas acho que a gente tem que falar de novo, né, se vocês, como responsáveis técnicos, entram numa unidade e não a conhecem, vão medir pressão estática, dinâmica, velocidade, fluxo, conheça esse produto, né? Até para ver onde está estrangulando, se é cinzeiro, se é limpeza, como é que é esse procedimento, né, dentro da sua unidade, né? Grelha entupida, não limpa o cinzeiro, acumula cinza, daqui a pouco destrói fornalha. Então... Por causa disso que na área de sementes, eu acho que é inadmissível, eu sei que há muitos problemas de fonte de calor, né, de biomassa, mas, sinceramente, para quem é sementeiro, que tem um produto agregado que paga, o gás deveria ser utilizado, né, porque a gente tem um controle muito maior, pode brincar muito mais, pode automatizar com mais facilidade, né, então é um investimento que se paga rapidamente,
né? Obviamente que tu tem que ter alguém, né? Esse fornecedor da fonte de gás tem que ser alguém confiável, como o nosso, né? Quem vai fazer o projeto da fornalha também, né? Porque é tão caro quanto, né? Mas na área de sementes compensa, né? Grandiosamente ter, né, a fonte de calor com gás. Sob controle, exatamente. Exatamente. Gisele, eu acho que o custo também se paga, né? Não vamos dizer que o gás está muito mais caro, né, que a biomassa, ou que tenho biomassa para ser gasta dentro do meu processo, mas aí eu iria, como o Luiz Douglas, eu iria para a caldeira daí, né? Mas isso é uma posição de cada empresa. Gisele, eu não vou te dar estatisticamente, tá? Mas, sei lá, esse ano tem 30 secador vendido. Eu não lembro de lenha em semente. Não lembro. Tanto é que me chama a atenção, assim, Edmundo, semente, peraí, mas lenha, biomassa, sabe? Então, te diria, eu não sei se 80% ou é gás ou é vapor, como o meu amigo lá da Petrovina tem lá. Mas assim, Edmundo, não temos mais perguntas por enquanto aqui da turma. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu tinha dúvida de pressão estática, tu colocasse, velocidade, essa questão da temperagem, porque eu assisti uma palestra de vocês na Expo Arroz, sei lá, 2019, 2018, eu não me recordo bem. Foi o Maurício, da Argentina. Isso, que foi também uma bárbara a apresentação, mas eu fiquei com muita dúvida, disse, nossa, mas como assim um secador contínuo que tem intermitência, né? Me gerou muitas dúvidas que naquele momento eu não consegui retirar isso. Conversei com o Lélio, a gente bateu um baita papo lá na feira. Na feira, Expo né? Arroz. Eu devia andar por lá, só não estou Isso. E eu acho que a tua apresentação foi muito técnica, assim, excelente. Agradeço imensamente e vou pedir para ti que no ano que vem a gente converse. Tem duas coisas que queria muito saber de vocês, né? Que é a pré-limpeza de vocês, ou a própria máquina de limpeza de vocês, que é muito bem falada, queria conhecer um pouco mais, e, obviamente, os sistemas de transporte, né, que é o carro-chave de vocês. Por favor. Eu vou fazer uma observação para vocês. Isso tem uma apresentação para ser feita, né, e para quem é engenheiro, que nem nós somos, né, máquinas de pré-limpeza, senhores, as primeiras foram importadas da Alemanha, dos Estados Unidos, não sei de onde, ok? Bom, aí, tá falando de Edmundo de 15 anos atrás. A máquina americana tinha 1 metro quadrado, então ela dava 10 toneladas por hora. Fizemos uma máquina de 2 metros quadrados, então tem 20. Engenharia reversa, raiz quadrada, então era basicamente isso, gente. E eu estou falando de casa, nós trouxemos máquinas da Alemanha, né? E coisa. Bom, nos últimos 4, 5 anos, nós temos uma engenharia desenvolvida em cima disso, gente, com um programa. Me falta o nome agora. Ajuda, Rodrigo. São várias simulações, ok? Então são simulações. O pessoal entra lá com o tipo de produto, com o tipo de impureza, o tamanho de impureza, o tamanho de tela, a inclinação da tela, a temperatura, umidade, blá, 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 blá. E o pessoal consegue... Então, a única coisa... até onde eu sei, o único fabricante que tem nacional, ok? Os de fora do país tem Biller e outros têm, mas esses programas nacionalizados... DEM, tá. Discrete Element Modeling. Como? DEM, elementos... DEM, elementos finitos. Isso. Não, esse não é. Esse é discretos. Isso é discreto. Modeling. Bom, então, gente, é muito interessante. Agora, faz sei lá, um mês, o pessoal da engenharia me demonstrando o comportamento. Olha lá, elemento discreto, o Igor botou aí. Discreto, Discrete Element Modeling, é uma modelação. Então, o pessoal nos mostrando qual é o comportamento da vagem em cima da tela.
Que legal. Isso feito com software, né? Sabe às que vezes a gente aperta a turma e vem. O Igor é um colega que está se formando agora no mestrado lá em Campina Grande, na Paraíba, na Engenharia Agrícola lá de Campina Grande, na Paraíba. Exatamente. É a terceira faculdade do país hoje. É verdade, é verdade. Ele é um engenheiro estrutural, né? Principalmente de silos e tal. Um cara que entende muito de colapso de silos. Na verdade, né? Está sendo orientado por um dos maiores estudiosos disso, que é o professor Wallace do Nascimento, também engenheiro agrícola lá, formado em Campina Grande, que fez vários aperfeiçoamentos aí mundo afora. E a gente estava comentando em trabalhar com secagem, com elementos discretos, né, o Igor? Outro dia atrás, que a gente não tem muito poucos trabalhos com elementos discretos em cima disso, também é uma coisa que a gente queria trabalhar e é muito bacana mesmo, que a TMSA está sempre na frente, né, e é interessante buscar, aí. Exatamente. Tanto Se não que tem, a gente... nós vamos buscar. Se não tem, vamos buscar, né? Tanto que o Edmundo não vai contar, né? Mas eu sei aí de fonte, assim, segura não, mas, né? Que eles estão trabalhando com a internet das coisas, com inteligência artificial, né? Então, isso é também bastante interessante aí para ver. Mas 1h31... Pobre do Edmundo, assim, não jantou, não tomou café. Não tem pressa de jantar, não. Nós temos uma máquina sendo instalada, ela sai da fábrica agora, né? Então ela vai ser instalada aqui em Canoas, dentro de uma fábrica de óleo, já com boa parte do IoT instalado para medir, não me pergunte tudo, mas é temperatura de mancal, saída, vazão de ar, tem 7, 8 pontos que são medidos através do IoT, que aí eu parei por aí, tá? A IoT aí tem uma divisão eletroeletrônica lá que conhece isso. Vamos chamar a turma para falar disso, então, uma próxima vez. Edmundo, assim, agradeço. Eu te pedi para tu me avisar quando fosse terminar. Surpresa! Vamos para a surpresa, então. Não, só para deixar claro, e o vou começar a me esconder aqui da tela, né? Mostrar o vínculo e a paixão que eu tenho pela cidade de Pelotas, e basicamente isso aqui é o meu escritório, né? E meus filhos e a esposa me brindaram ali com aquelas 2 camisetas que, se alguém que está assistindo não sabe quem é o maior time do mundo, ok? Era basicamente isso que eu queria fechar. Eu acho que é pré-requisito dos pelotenses na TMSA ser Brasil de Pelotas, né? Porque a Catiane é Brasil de Pelotas, o Rafael Luche é Brasil de Pelotas. Se não for, não trabalha lá. Se não for, não trabalha lá. Muito obrigado, Gisele, obrigado a todos, ok? Olha aqui, o comentário aqui do Din, do Rodrigo, mostrando para a gente aí, né? Trabalhos da TMSA. Essa vai ser a próxima, Rodrigo. Essa vai ser das máquinas de limpeza e tal. Aí então, parte de simulações e tal. Legal. A Catiane disse que o Paulinho também é Brasil de Pelotas, viu? É pré-requisito para a TMSA ser Brasil de Pelotas. Gente, agradeço imensamente. Vou voltar aqui à transmissão, o Rodrigo, para agradecer a gentileza de acompanhar a gente nessa 1h30. Na verdade, nós estamos há 2 horas aqui, porque nós estamos papeando desde as 6h30 da tarde, né? Agradeço, realmente foi sensacional, muito agregador. Eu acho que os nossos alunos e os nossos alunos de graduação e de mestrado têm que conhecer mais o produto de vocês, têm que entender melhor, né? Muitas vezes a gente não consegue levar a todas as unidades com todas esses diferenciais, né? Ainda mais remotamente, como vem sendo até então, né? E esperamos que isso acabe aí rapidamente. Então, agradeço demais todo mundo aqui, agradecendo a vocês e a paciência, né? Uma boa noite aí para vocês e espero vê-los aí muito em breve, viu? Muito obrigada. E não esquece, né, Edmundo? Com BEA, Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, TMSA tem que estar. Vou mandar para vocês
para vocês participarem aí, vocês precisam estar conosco nos 50 anos da engenharia agrícola, né? E lembrando, a palestra de abertura vai ser com Paulo Hermann, às 10 da manhã do dia 27 de outubro, dia do engenheiro agrícola. Vai ser uma grande comemoração. Espero ver vocês 27 de outubro de 2022 aqui em Pelotas. Né? Estaremos lá. Serão muito bem-vindos. Que legal. Eu e o Paulo entramos juntos em 1970 aí. Quanto mesmo que eu falei? 75. Que legal. Tá bom, legal. gente? Então boa noite, muito obrigado. gente. Ricardo, chama-se Viu, Ricardo? Foi um bate-papo. Obrigadão. Tchau. Abraço, gente. Valeu, Edmundo. Obrigado, Gisele. Obrigado, tchau, pessoal. Rodrigo. Boa noite. Obrigada a vocês. Parabéns para a TMSA aí. Boa noite, Obrigadão. gente. Até a próxima. Tchau.